Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao estudo das reações de óxido-redução na química orgânica. Inicialmente, vamos estudar estado de oxidação de compostos orgânicos, cujo símbolo é NOx, porque o nome antigo era número de oxidação, e vamos recordar como determiná-lo quando se tem as fórmulas estruturais. Então aqui eu tenho a fórmula do ácido acético, ressaltando as ligações em azul e os elétrons em vermelho. Seguindo-se a fila da eletronegatividade, nós temos que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono e o carbono um pouco mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Quem ganha elétron? De quem? O carbono ganha elétron dos hidrogênios, mas os átomos de carbono perdem elétrons para os átomos de oxigênio e os hidrogênios, coitados, perdem de todo mundo. Os NOx, então, serão: hidrogênio perdeu um elétron, aqui é mais um, perdeu um elétron, mais um, perdeu um elétron, mais um. O oxigênio ganhou 3 menos 3. Observe que aqui a ligação é entre dois átomos iguais, ninguém ganha, ninguém perde. O oxigênio aqui ganhou 2, ganhou mais 1 do átomo de carbono. Então o NOx desse carbono ficou mais 3. O oxigênio recebeu também um elétron do hidrogênio. Então recebeu 2 elétrons NOx menos 2. E o hidrogênio perdeu mais 1. Se usássemos esse critério para definir reações de óxido-redução, nós teríamos um problema. Eu vou mostrar, acho que a reação química mais simples, na química orgânica, que é a hidrogenação catalítica de um alceno. Tem uma dupla que vai ser quebrada com hidrogênio sob a ação da platina, que é o catalisador, e calor. Entra o hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, te quebra a dupla ligação. Nós temos que os átomos de carbono aqui têm NOx menos 2 cada um. O NOx do hidrogênio aqui, a substância elementar, é 0. Mas os NOx do carbono mudaram, porque aqui eles receberam 3 elétrons. Cada um deles tem NOx menos 3. E os dois hidrogênios que entraram passam a ter NOx mais 1 porque perdem elétrons para o carbono. Isto é, mesmo esta reação estupidamente simples é uma reação redox. Então, se nós utilizarmos o conceito que vocês aprenderam de óxido-redução, que é o conceito da química geral, toda reação orgânica seria de óxido-redução. E essa classificação não serviria para nada. Se você entra num canil e quer classificar os cachorros, aí você fala, eu vou classificar entre os que latem e os que não latem. Mas todos eles latem, a tua classificação não serve para nada. É por isso que na química orgânica nós utilizamos a definição antiga de oxidação e redução. Observe aqui à esquerda, nós temos o álcool o etanol e o ácido acético, ou álcool etílico, ácido etanóico. O número de ligações do átomo de carbono com oxigênio era 1 e passou a ser 3. Na química orgânica, nós consideramos oxidação quando aumenta o número de ligações do átomo de carbono com oxigênio. E a redução é o contrário. Se eu vier do ácido carboxílico para o álcool, observe que antes este átomo de carbono não tinha nenhum átomo de hidrogênio e agora tem 2. Isso é redução, o aumento do número de ligações do átomo de carbono com átomos de hidrogênio. É essa definição que nós vamos utilizar então, daqui em diante, para se classificar reações de óxido-redução.
Em primeiro lugar, nós vamos estudar as reações redox de compostos já oxigenados. Observem aí que eu tenho só compostos oxigenados. Álcoois, aldeído, cetona. Se eu considerar que R1 e R2 não podem ser átomos de hidrogênio, é cetona, ácido carboxílico. Vamos analisar a primeira linha. O primeiro álcool é um álcool primário. Por que é um álcool primário? Porque a hidroxila se liga a um carbono primário. Por que esse carbono é primário? Porque está ligado a um átomo de carbono apenas. Então aqui esse R não pode ser hidrogênio. Não por enquanto. Ele é um álcool primário. Ele vai sofrer oxidação. Como é que isso é feito? Colocando suas substâncias oxidantes, que nós vamos estudar depois. Aumenta o número de ligações do oxigênio, ao invés de um, nós vamos ter duas, às custas da redução do número de ligações com hidrogênio. Eram duas e passa a ser uma. Isto é, o álcool primário se oxida a aldeído. O aldeído, por sua vez, se oxida a ácido carboxílico. Eu tenho aqui o carbono com duas ligações com oxigênio, agora ele tem três. Ele sofreu uma oxidação. Isto é, aldeídos se oxidam produzindo ácidos carboxílicos. Mas ácidos carboxílicos não se oxidam. E a pergunta que cabe agora é: por quê? Vamos voltar aqui ao álcool. Por que ele pode se oxidar? Eu não vou dar todo o mecanismo de reação, mas apenas uma dica que é importante. Observe que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio e atrai os seus elétrons. Por sua vez, o oxigênio atrai os elétrons do carbono. Então eu tenho um efeito aqui somado de um efeito de se arrancar elétrons de hidrogênio. Com isso, este hidrogênio preso a carbono, preso a oxigênio, ele tem uma carga parcial positiva bastante significativa. Por isso ele pode ser atacado pelo oxidante. Então, enquanto tiver átomo de hidrogênio preso a carbono, preso a oxigênio, ele vai poder ser arrancado. Eram dois, agora tem um, agora não tem mais nenhum. Como não tem nenhum átomo de hidrogênio preso a este carbono, ele não pode sofrer oxidação. Mas se eu pegar um ácido carboxílico e adicionar uma substância oxidante, eu aumento o número de ligações do átomo com hidrogênio, reduzo o número de ligações do átomo com oxigênio e ele se transforma em aldeído. E a redução do aldeído, por sua vez, produz álcool primário. E se eu tiver um álcool secundário, isto é, um álcool cuja hidroxila se liga a carbono secundário, que é aquele ligado a dois átomos de carbono. Este hidrogênio é retirado, diminui o número de ligações do carbono com hidrogênio, às custas do aumento do número de ligações do carbono com oxigênio. E eu terei uma cetona. Veja que tinha uma ligação com oxigênio e agora tem duas. A cetona, por sua vez, não pode sofrer oxidação, porque eu não tenho mais átomo de hidrogênio preso ao carbono, preso ao oxigênio. E álcool terciário, você acha que ele sofre oxidação? Pense. Não, porque não tem mais átomos de hidrogênio preso ao carbono, preso ao oxigênio. Aqueles átomos de hidrogênio fortemente polarizados que podem ser arrancados. Álcoois terciários não sofrem oxidação. Mas eu queria falar de uma exceção. Vamos imaginar agora que eu parta do metanol, que é um álcool que só tem um carbono, então aqui também vai ser hidrogênio, 3H. Bem, pelos princípios que eu dei, se oxidar vai reduzir, agora tem dois hidrogênios, eu tenho o metanal, aldeído fórmico, e ao sofrer nova oxidação eu terei o ácido metanóico, que se encontra aqui.
E o ácido metanóico, sim, ele tem um átomo de hidrogênio preso ao carbono oxigenado. E ele pode ser retirado, jogando oxidante, se estiver ainda na presença do oxidante. Então você tem que pensar num átomo de carbono preso a 4, ou melhor, com 4 ligações com oxigênio. E nós vimos na química 2 compostos assim. O primeiro é o ácido carbônico, H2CO3. 1, 2, 3, 4 ligações do carbono com oxigênio. E o gás carbônico, 4 ligações do carbono com oxigênio. Mas é indiferente você pensar que vai dar um ou outro, porque o ácido carbônico é instável na água e ele se decompõe em gás carbônico. Então, quando você oxida o ácido metanóico, o produto é gás carbônico. Então, se eu tiver o ácido metanóico, então, se eu tiver o álcool metanóico aqui, perdão, o álcool metílico ou metanol, ele vai ter 3 hidrogênios presos ao carbono, depois vai virar metanal com 2, depois vai virar o ácido metanóico com 1 hidrogênio, está aqui, e finalmente o gás carbônico que não tem nenhum hidrogênio preso a esse carbono. Vamos dar um exemplo, não para um álcool genérico, para um álcool em particular, o álcool etílico ou etanol. Na oxidação, o etanol, o álcool etílico, vai produzir etanal ou aldeído acético, que vai se transformar em ácido etanóico ou ácido acético. Há 2 formas de se realizar essa oxidação. Eu posso oxidar o álcool a acetaldeído, a aldeído e parar, o que é difícil de fazer, mas pode. Ou então eu posso oxidar o álcool a aldeído e como ele aparece no meio do oxidante, esse aldeído, ele se oxida novamente a ácido acético. No primeiro caso, nós chamamos de oxidação parcial do álcool. E no segundo caso, oxidação total ou completa do álcool. Então precisa tomar cuidado, questões de vestibular, como é que ele vai pedir. E quais são os oxidantes mais utilizados? Nesta aula eu vou apresentar apenas um. O dicromato de potássio em meio ácido. O dicromato de potássio em meio ácido, geralmente ácido sulfúrico. Em primeiro lugar, você observa por que a gente escreve as reações de oxidação e redução, nós, os químicos mesmo. Como, por exemplo, aqui o aluno pode ficar em dúvida. Puxa, tinha 2 átomos de hidrogênio, agora só tem 1, sumiu, para onde é que foi? Gente, quando aparece o oxigênio, ele provém do oxidante. Quando o hidrogênio some, é que virou água. Se eu escrever, por exemplo, a reação total do álcool, do etanol, com o oxidante dicromato de potássio, que age em meio ácido, se usa habitualmente o ácido sulfúrico, eu vou ter aqui o ácido acético, eu estou imaginando a oxidação total. Veja, C2H4O2 é o ácido acético. O dicromato vai virar sulfato de cromo, vai dar sulfato de potássio e água. Se eu escrever a reação completa, vira um monstro, tá? Até eu me enchi o saco de escrever isso daí e ficar balanceando. Para os químicos, então, vira um horror. É por isso que os próprios químicos costumam escrever só o composto orgânico antes e o composto orgânico depois. Esta reação é bastante importante porque durante muito tempo ela foi utilizada para se medir a quantidade de álcool no hálito de alguém que eventualmente estava dirigindo alcoolizado, foi parado, se fazia um teste, esse teste era químico. Era um tubinho que tinha dicromato de potássio e ácido sulfúrico.
O dicromato é amarelo ou laranja, depende da concentração, como está aqui no tubo. E ele vai se transformar em verde ou verde escuro, que é a cor do cromo 3 aqui do sulfato de cromo. Sulfato de cromo 3, o cromo 3 é verde, depende da concentração, fica verde escuro. Aí o cidadão tinha que assoprar aquele tubinho, a cor ia mudando mais ou menos, o policial tinha uma tabelinha com diversas cores, comparava e determinava a concentração do álcool. Hoje em dia tem dispositivos eletrônicos para se fazer isso. É uma reação muito frequente em provas em vestibulares, a chamada reação do etilômetro, que no Brasil foi apelidado de bafômetro. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.